Olá, sejam muito bem-vindos. Alguma vez pararam para pensar como, muitas vezes, aquilo que as pessoas dizem não bate certo com o que elas realmente fazem? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo na ferramenta que os cientistas usam para ver a verdade em ação: o incrível poder da observação. Todos nós conhecemos esta situação, não é verdade? Alguém afirma uma coisa, mas depois faz outro comportamento diferente. Pois é, este dilema não é só uma coisinha do nosso dia-a-dia. É, na verdade, um dos maiores quebra-cabeças que qualquer pesquisador enfrenta. E olhem só, aqui temos um exemplo clássico disto mesmo. A diferença entre o que dizemos e o que fazemos pode ser, francamente, gigante. É exatamente por isso que na pesquisa confiar só naquilo que as pessoas nos contam, seja num questionário ou numa entrevista, pode não nos dar nem de longe a imagem completa. Então a grande questão é, como é que os pesquisadores conseguem atravessar esta barreira e chegar mais perto da verdade? A resposta, meus amigos, está numa ferramenta poderosíssima desenhada exatamente para isso: a observação científica. Ok, primeiro ponto, e é fundamental percebermos isto. Olhar não é de todo a mesma coisa que observar cientificamente, e é precisamente nesta diferença que reside todo o poder deste método. A observação científica é muito, mas muito mais do que um olhar casual. É uma técnica formal, intencional e superestruturada. Pensa nisto como um processo deliberado, sabe? Com um objetivo muito claro: captar o que acontece na realidade sem filtros. E esta tabela, olhem, resume tudo na perfeição. Olhar é espontâneo. Observar é intencional. Olhar não tem plano nenhum. Observar é metódico. E talvez o mais importante de tudo, o objetivo deixa de ser uma simples curiosidade para passar a ser, de facto, responder a uma questão de pesquisa. Certo, então a primeira grande decisão que um pesquisador tem de tomar é: eu entro no grupo ou fico a observar de fora? O nível de envolvimento muda completamente o jogo. Vamos lá explorar estas duas abordagens. Então, temos aqui as duas opções bem claras. Na observação participante, o pesquisador mergulha de cabeça no ambiente. É o caso clássico de um antropólogo que vai viver numa aldeia, por exemplo. Já na não participante, o pesquisador mantém-se à margem, como um espectador, a observar o comportamento sem se envolver. Estar por dentro, claro, permite ver coisas que mais ninguém vê. A riqueza de detalhes pode ser absolutamente incrível. Mas os desafios também são gigantes, não é? Como é que se participa sem influenciar o comportamento do grupo? E, talvez o mais difícil, como é que se mantém a distância necessária para analisar tudo de forma objetiva? Agora, por outro lado, essa visão de fora oferece uma objetividade muito maior. O risco de influenciar o grupo é mínimo. A desvantagem? Bem, pode-se acabar por descrever o que acontece, mas sem nunca compreender verdadeiramente o porquê por trás das ações. É uma visão que corre o risco de ficar um pouco pela superfície. Eu gosto imenso desta citação. Espectador atento. Acho que capta a ideia na perfeição. Porque não se trata de um papel passivo, de todo. É sobre observar com intenção, com um olhar treinado para apanhar os detalhes que realmente importam, mesmo que seja à distância. Ok, vamos para outra decisão crucial. Independentemente de se estar dentro ou fora, que tipo de plano se leva para o terreno? Uma checklist toda rígida e estruturada ou um caderno em branco, pronto para explorar? E pronto, aqui estão os dois extremos. A observação sistemática é quase como fazer uma auditoria de comportamentos. É muito quantitativa, focada na frequência. Em contraste, a observação assistemática é pura exploração, é qualitativa. O objetivo aqui é descobrir padrões, não é contar ocorrências que já foram pré-definidas. Uma observação sistemática segue-se um processo super lógico. Primeiro, define-se exatamente o que procurar. Depois, prepara-se a ferramenta, a tal checklist. A seguir, registra-se tudo de forma consistente e, no final, analisam-se os números. É o ideal, por exemplo, para medir a prevalência de ações específicas, como, sei lá, quantas pessoas atravessam a rua fora da passadeira. Já na abordagem mais exploratória, a grande ferramenta é o diário de campo. O verdadeiro ouro aqui não são os números, mas sim a riqueza da descrição. O pesquisador anota tudo, o que vê, o que sente, as suas primeiras hipóteses. É um registro muito mais vivo, muito mais profundo. Mas claro, vamos ser realistas. Nenhuma técnica é perfeita. E a observação, por mais poderosa que seja, tem as suas próprias armadilhas. E conhecer estas armadilhas é absolutamente essencial para que a pesquisa seja válida. E estes são, os desafios clássicos que toda a gente conhece. O viés do observador é talvez o mais famoso, a tendência de vermos aquilo que esperamos ver. Para além disso, há os desafios práticos de conseguir registar tudo rapidamente, de ser aceito pelo grupo e, claro,
as importantíssimas questões éticas. Só que, para além destes desafios que já são esperados, uma análise à forma como a observação é realmente utilizada na academia aponta para uma falha, uma falha ainda mais básica e surpreendentemente muito comum. E o número é este. Olha só, num estudo sobre teses de administração, uns impressionantes 54% dos pesquisadores que usaram a observação não explicaram como é que registaram os dados. É isso mesmo? Mais de metade? E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que, se não sabemos como os dados foram registados, simplesmente não podemos confiar neles. A base de toda a pesquisa fica comprometida. A transparência aqui não é um mero detalhe, é aquilo que dá credibilidade a tudo o que foi feito. No fim de contas, acho que tudo se resume a isto. Para que a observação seja realmente uma ferramenta científica válida e fiável, ela precisa de ser controlada e sistemática. É este rigor que transforma o simples ato de olhar em ciência. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se aplicássemos este rigor a nós mesmos? Se observássemos a nossa própria rotina, o que é que a discrepância entre o que pensamos que fazemos e o que realmente fazemos nos iria revelar? Que verdades inesperadas poderiam vir ao de cima? Fica a pensar nisso.